Oi, pessoal, meu nome é Juliane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre análise combinatória, que é mais um daqueles conteúdos que cai com bastante frequência nas questões de matemática na prova do Enem. A análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos para resolver os problemas relacionados à contagem, problemas que pedem para vocês calcularem possibilidades de algum determinado evento acontecer, certo? Antes de falar dos métodos em si que a gente usa, né, os mais conhecidos, eu quero falar um pouquinho sobre o fatorial. Ele é muito usado, né, para simplificar as fórmulas de arranjos, combinações e permutações. A notação que a gente usa para fatorial seria n fatorial, certo? Onde o n é um número inteiro maior ou igual que 1. E o n fatorial, ele é o produto dos números naturais de n até 1. Eu trago aqui uma observação onde o zero fatorial ele é igual a 1, ou seja, se vocês estão resolvendo alguma questão onde vocês encontram o zero fatorial, vocês sabem que ele vale 1. E aí, então, como exemplo, eu trouxe o 3 fatorial, que pela nossa definição, a gente tem que ele vai ser 3 vezes 2 vezes 1. O nosso n é o 3, então a gente vai fazendo o n vezes n menos 1, que daí dá 2, vezes n menos 2, que dá o 1. A gente já chegou no 1, então finalizou. E aí, então, a gente tem que calcular essas multiplicações. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, certo? Então, 3 fatorial é igual a 6. E também eu trouxe como exemplo o 6 fatorial. Seguindo na mesma ideia, né? A gente tem que o 6 fatorial ele vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre vai do n, né? Que nesse caso é o nosso 6 até o 1. E isso daqui, quando vocês calcularem todas essas multiplicações, vocês vão encontrar o valor de 720, certo? Dando continuidade, então, o primeiro método que eu vou falar é a permutação simples. A gente tem que a permutação simples de n elementos distintos é todo agrupamento ordenado formado por esses n elementos, certo? E a permutação, ela vai ser simples quando a gente não tem a repetição de nenhum elemento. E o número de permutações, ele é dado por n fatorial, certo? Então, se a gente quer permutar n elementos, o número de permutações vai ser dado por n fatorial. Por isso que antes eu escolhi falar um pouquinho sobre o fatorial, porque se a gente não tivesse, né, a noção de fatorial, a gente teria que usar essa fórmula que é o mais extensa, certo? E o n fatorial, ele acaba simplificando as coisas. E então, um exemplo, né, para a gente aplicar a noção de permutação simples, a gente tem o seguinte problema. De quantas formas podem 5 pessoas ficar em fila indiana? Ou seja, a gente quer encontrar quantas formas diferentes a gente consegue permutar essas pessoas, certo? Então, o nosso n vai ser igual a 5, né? Seguindo a nossa fórmula, então a gente tem que a permutação de 5 pessoas, né? Ela vai ser dada por 5 fatorial, certo? Pela nossa formulinha, a gente sabe que a permutação, né, de 5 pessoas, ela vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso daqui, quando vocês forem calcular essas multiplicações aqui, vocês vão encontrar 120 permutações no total. Ou seja, a gente tem 120 formas diferentes de agrupar essas 5 pessoas em fila indiana, certo? Para a primeira pessoa da fila indiana, a gente tem 5 posições. Para a segunda pessoa, a gente vai ter 4, né? Porque uma pessoa já ficou aqui na primeira posição e assim por diante, certo? Agora, o próximo método que eu vou falar um pouco vai ser o arranjo simples. O arranjo simples de n elementos distintos tomados P a P é todo agrupamento ordenado formado por P elementos distintos escolhidos entre os n elementos dados. E a ordem dos elementos ela é importante. Ainda temos que P é menor ou igual a N. Isso por quê? Porque se
o P for igual a N, a gente tem um caso de permutação, certo? Ou seja, o que isso significa? É quando a gente tem um grupo com N elementos e a gente quer agrupar, né, esses N elementos, só que em grupos menores. Digamos que, usando o exemplo anterior, a gente tinha 5 pessoas. Agora eu quero agrupar essas 5 pessoas de 3 em 3. Então, isso vai ser um tipo de arranjo simples, certo? Aí, então, a gente consegue encontrar o número de arranjos por essa fórmula aqui, onde no numerador, né, a gente tem o n fatorial e no denominador seria n menos p. O n é o nosso número total de elementos e o p vai ser a quantidade de elementos que a gente quer ter em cada grupo, certo? E aí, então, como exemplo, né, para a gente aplicar a noção de arranjo simples, eu tenho o seguinte problema. Quantos arranjos conseguimos formar com os elementos de M, sendo eles A, B, C e D, tomados 2 a 2? Então, qual que vai ser a quantidade do nosso N? A gente tem 4 elementos, né, no nosso conjunto. Então, a gente sabe que o N ele é igual a 4, e o P ele vai ser igual a 2, porque a gente quer tomar esses 4 elementos 2 a 2, certo? Então, a gente, né, tem pela fórmula que a quantidade de arranjos de 4 elementos tomados 2 a 2, ela vai ser dada por... então, no numerador, a gente tem o 4 fatorial, e no denominador, a gente tem 4 menos 2, e isso no fatorial, certo? E então, calculando essa subtração aqui, a gente tem que a quantidade de arranjos, né, desses 4 elementos tomados 2 a 2, ela vai ser igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial. E aí, então, para descobrir a quantidade de arranjos, desculpa, a gente vai ter que abrir esses fatoriais, né? Então, a gente tem que a quantidade de arranjos dos 4 elementos tomados 2 a 2, ela vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? E isso tudo sobre 2 vezes 1. Aqui, resolvendo essas multiplicações, a gente tem que vai dar 24 sobre 2, e isso vai ser igual a 12, certo? E então, aqui, quando é um fatorial muito grande, uma técnica que a gente pode utilizar nesse caso aqui, né, usando essa questão aqui como exemplo, se eu fosse continuar de outra forma aqui, eu tenho que a quantidade de arranjos, né, desses 4 elementos tomados 2 a 2, ela vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu não abro aqui. Nesse caso aqui, que não tem muita diferença, porque o fatorial ele é bem pequeno, mas quando a gente tem um fatorial grande, daí vale a pena fazer isso, certo? E então, ó, a gente consegue eliminar o 2 fatorial do numerador com 2 fatorial do denominador, já dando direto o nosso resultado, né, sendo igual a 12, certo? E no caso, né, quando a gente tem um problema que envolve arranjo simples, a gente sabe que a ordem dos elementos nesses arranjos, elas importam. Por quê? Se eu tenho um arranjo com os elementos A e B, eu posso ter o arranjo com A sendo o primeiro e o B sendo o segundo elemento. Só que eu também tenho o arranjo sendo o B o primeiro elemento e o A o segundo elemento, certo? Isso daqui são arranjos diferentes. Essa aqui é a diferença entre arranjo e combinação simples, que é o nosso próximo método que a gente vai falar um pouquinho agora, certo? A combinação simples de N elementos distintos tomados P a P, né, onde P ele é um número menor ou igual a N, é todo agrupamento formado por P elementos distintos escolhidos entre os N elementos dados, de modo que a mudança da ordem na ordem dos elementos, ela não modifica o agrupamento, ou seja, se eu tenho um agrupamento com os elementos A e B, eu tomo primeiro o A e depois o B, né, como eu fiz nesse exemplo aqui. Se fosse um caso de problema que a gente está resolvendo por combinação simples,
isso daqui seria a mesma combinação que essa daqui, certo? Então, é essa diferença entre arranjo simples e combinação simples. E a gente encontra a quantidade de combinações que a gente consegue fazer com N elementos tomados P a P com essa fórmula aqui, certo? Outra coisa também que eu quero chamar a atenção é que eu estou a todo momento, né, falando permutação simples, arranjo simples e combinação simples. É porque nas questões do Enem é mais comum cair as questões onde não pode haver repetição dos elementos, certo? Então, se eu estou numa questão de combinação simples, digamos, o elemento que eu coloco na primeira colocação, ou se eu tomo ele já de primeira, eu sei que esse elemento ele não vai poder estar na terceira ordem, podemos dizer, não pode haver repetição, certo? Por isso que eu estou a todo momento falando do simples. E ainda, né, sobre combinações, antes da gente passar para o exemplo, a gente tem outras notações também que vocês podem encontrar nas questões, certo? Então, a combinação de N elementos tomados P a P, ela pode ser indicada dessa forma, ou também ela pode ser indicada dessa forma aqui, certo? Isso daqui indica a combinação de N elementos tomados P a P, ou também sendo dessa forma, que daí a gente inverte a ordem, mas continua sendo o N como o número total de elementos que a gente tem, né? E o P é a quantidade de elementos que vai ter em cada grupo, certo? E então, como exemplo, a gente tem a seguinte situação. Com 6 rapazes e 6 moças, quantos grupos de 5 pessoas podemos formar, tendo em cada um deles 2 rapazes e 3 moças? Nesse problema, a gente vai ter duas combinações, né? Uma com um grupo de rapazes e outra combinação com um grupo de moças. Então, primeiro, olhando para os rapazes, a gente tem que o nosso N ele vai ser igual a 6, né? E o nosso P ele vai ser igual a 2, porque a gente quer tomar os rapazes de 2 a 2. E as moças, a gente tem que o N ele vai ser igual a 6 e o P ele vai ser igual a 3, certo? E então, agora, o número de combinações, né, diferentes, pensando no grupo dos rapazes, ela vai ser dada da seguinte forma. N fatorial, no caso 6 fatorial, sobre o nosso P fatorial, né, que seria o 2 fatorial, abre parênteses, 6 menos 2, isso também fatorial. E então, vai ser esse número de combinações aqui, vai ser vezes o número de combinações de moças. Por quê? Porque para cada uma combinação diferente que eu consigo dos rapazes, eu tenho as outras todas das moças para combinar com essa combinação dos rapazes. Por isso que a gente coloca a multiplicação. E aí, então, aqui a gente vai ter o 6 fatorial sobre 3 fatorial, porque agora a gente vai tomar as moças de 3 a 3. E aqui vai ser 6 menos 3 fatorial, certo? E isso daqui vai dar o nosso número total de combinações que a gente consegue encontrar, né, com a situação dada. E aí, então, aqui a gente tem que isso vai ser igual a 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial, certo? E isso aqui vai ser vezes 6 fatorial, 3 fatorial, vezes 3 fatorial também, certo? E então, a gente tem que abrir, né, cada fatorial e resolver as multiplicações que a gente tem aqui para encontrar o número de combinações totais que a gente consegue formar, certo? E agora, então, a gente vai dar início à resolução de algumas questões que já caíram em alguma prova do Enem. Essa primeira ela foi retirada do Enem de 2015 e ela diz o seguinte: um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso estabeleceu uma estratégia
para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um filme de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido, certo? E aí, então, de quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Nesse problema, né, a gente quer formar agrupamentos com todos os elementos do conjunto, certo? A gente não quer deixar nenhum filme fora e nenhum deles pode ser repetido. Então, a gente sabe que esse problema a gente vai resolver utilizando a permutação simples, certo? Pelo enunciado, a gente tem que 8 filmes eles são de ação, 5 são de comédia e 3 são de dramas. Então a gente vai ver quantas formas diferentes a gente consegue permutar, né, esses 16 filmes sem nenhum deles ficar de fora e nenhum ser repetido. E aí, então, né, olhando primeiro para os filmes de ação, a gente sabe que o total deles é igual a 8. Então, vai ser a permutação de n igual a 8, ela vai ser igual ao fatorial de 8, certo? Então, então esse cliente, ele tem 8 fatorial, formas diferentes, né, de alugar esses 8 filmes, certo? E ao mesmo tempo, agora a gente vai olhar a quantidade de filmes de comédia, né? Então, a quantidade de formas diferentes de alugar, né? Esses 5 filmes de comédia, ela vai ser dada por 5 fatorial, certo? E da mesma forma, a gente vai olhar para os filmes de drama, que são 3 ao todo, né? Então, a gente tem que a quantidade, né, de alugar esses 3 filmes de formas diferentes, ela vai ser dada por 3 fatorial. E aí, então, como a gente sabe que esse cliente ele vai alugar sempre um filme de ação com um de drama ou um de comédia, a gente tem que as formas distintas elas vão ser dadas por 8 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial. Quando vocês fizerem esses cálculos aqui, vocês vão encontrar a quantidade total de formas distintas da estratégia desse cliente ela ser colocada em prática, certo? E isso seria a nossa alternativa B. E então, o nosso próximo problema, ele foi retirado do Enem em 2015 e ele diz o seguinte: uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de uma viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. E aí, então, esse daqui seria a imagem do avião. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por. E aí a gente tem essas opções aqui, certo? Olhando aqui pela imagem do avião, se a gente for contar a quantidade de poltronas vazias, a gente tem que o total delas vai ser igual a 9. Então, a gente quer descobrir quantas formas diferentes a gente consegue colocar essas 7 pessoas dessa família nessas 9 poltronas, certo? Esse problema aqui, ele vai ser um caso de arranjo simples. Por quê? Porque se eu coloco uma pessoa da família na primeira poltrona, digamos essa daqui, e eu coloco podemos dizer, o pai nessa poltrona, a mãe nessa poltrona, mesmo que se eu manter a ordem das pessoas nessas outras poltronas aqui, e eu trocar o pai e a mãe aqui de lugar, eu vou ter uma nova forma de colocar essa família nas poltronas livres, certo? Então, eu vou calcular a quantidade de arranjos de 9 poltronas tomadas 7 a 7. Por quê? Porque são 7 pessoas que tem na família, certo? E aí, então, a gente tem que, pela fórmula, né? A quantidade ela vai ser dada por 9, né? N igual a 9 tomados 7 a 7, que seria o nosso P. E aí, então, vai ser 9 fatorial sobre quem que é o nosso N? 9 menos
o nosso P, que seria o 7. E isso também fatorial. Calculando aqui essa subtração, a gente tem que o número de formas distintas, né? Ela vai ser dada por 9, tomado 7 a 7, igual a 9 fatorial sobre 2 fatorial, certo? Que seria a nossa opção da letra A. E então, para finalizar, a gente tem esse problema que ele foi retirado do Enem 2019 e ele diz o seguinte: uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por. E então, nesse caso aqui, a ordem, né, dos vagões, no caso de uma cor, ela não vai importar. Então, a gente tem um problema de combinação. E isso também pode ser visto porque as nossas alternativas, elas só têm, né, a fórmula de combinação. Então, isso também acaba nos ajudando a resolver esse problema, certo? E então, a gente vai ter que analisar quantas combinações diferentes a gente vai ter com cada cor, né? De acordo com a quantidade de vagões que vão ter que ser pintados na cor vermelha, né? Como exemplo, depois na cor azul, na cor verde e na cor amarela. E então, começando pelos vagões vermelhos, a gente tem que o total deles vão ter que ser igual a 4. Como é a primeira cor, a gente sabe que tem 12 vagões, né? Então, o 12, o nosso N, ele vai ser igual a 12, certo? E o nosso P, ele vai ser igual a 4, porque a gente está tomando esses 12 vagões 4 em 4, isso considerando a cor vermelha. E aí, então, o número total de combinações que vai ser dada por essa forma, ela vai ser escrita por combinação de 4 tomadas 12 a 12. Eu estou escrevendo com essa notação de combinação porque as alternativas elas estão escritas todas com essa notação aqui. Então, aí eu já vou escrever direto para simplificar, né, o nosso trabalho. E então, agora, a gente vai considerar a cor azul, onde a gente vai pintar 3 vagões, né, com essa cor. Como a gente já pintou 4 vagões dos 12, né, que a gente tinha na cor vermelha, sobraram apenas 8, né, para a gente permutar, para a gente fazer as combinações 3 a 3. Então, agora o nosso N, ele vai ser igual a 8 e o nosso P vai ser igual a 3, certo? Isso por quê? Porque a gente não vai poder pintar um vagão que já foi pintado de vermelho, a gente não vai poder pintar ele de azul, certo? Então, a gente tem que acabar eliminando a quantidade de vagões vermelhos. E aí, então, aqui, o número total de combinações que a gente vai conseguir, né, com 8 vagões tomados 3 a 3, vai ser dada por o C de combinação, né, 3, porque ele é o nosso P, tomados, num total de 8, certo? Porque o nosso N é igual a 8. E então, da mesma forma, agora a gente tinha 8 vagões, a gente já pintou 3 na cor azul. Então, a gente vai ter o nosso N, né, para a próxima cor, ela vai ser igual a 5, sendo que a nossa próxima cor, ela é a verde, que a gente quer também pintar 3 vagões, né, com essa cor. Então, o nosso P vai ser igual a 3. O número de combinações que a gente tem, então, para essa cor, vai ser dada por 3, num total de 5 vagões, certo? E aí, então, por último, a gente tem a cor amarela, né? Que seriam os nossos 2 últimos vagões, né? Que foram os últimos que restaram.
E então, o nosso N é igual a 2, o nosso P, ele também é igual a 2, certo? Então, a combinação, ela vai ser dada por 2 e 2 na fórmula. E aí, então, agora, a gente vai ter que montar, né, a fórmula que vai nos dar o número total de combinações possíveis, e ela vai ser dada por multiplicando o número de combinações com a cor vermelha, com a cor azul e com a cor verde e com a cor amarela, tudo multiplicando. Por quê? Porque cada combinação que eu conseguir fazer com a cor vermelha, eu vou ter as outras combinações todas disponíveis, sempre pensando em cada cor individualmente, certo? E aí, então, a fórmula que vai dar o número total de combinações, ela é dada por a combinação da cor vermelha vezes a combinação da cor azul, que seria o 13 e o 8, vezes o número de combinações da cor verde, que é o 13 e o 5, vezes o número de combinações da cor amarela, certo? E isso aqui nos dá como alternativa correta a nossa letra E. E então, por hoje seria isso. Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima.